Primeira coisa, né? Quando nós vamos falar em finança, quando vamos falar em dinheiro, as coisas financeiras, a dívida. Primeiro princípio importante que eu quero falar. Podemos fazer dívida? Como regra, não. Como eu sempre falo para os irmãos, quase toda, não é toda, mas quase toda regra tem exceção. Tem algumas regras que não tem exceção, não. Mas quase toda regra tem exceção. Então, como regra, não. Mas existem exceções. Mas vamos ler aqui primeiro. A princípio, dívida, nós não devemos fazer dívida. Porém, a gente sabe que é meio difícil viver sem fazer dívida. Então, sei que tem casos extremos que é necessário. Às vezes você não tem muita saída. Mas isso não é a regra. Você não deve desejar fazer dívida. Não deve ter um hábito de fazer dívida. Então, vamos ler aqui os textos. Vamos ler os textos aqui. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Segundo texto, Deuteronômio 15, 6. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. Dominarás sobre muitas nações, porém elas não te dominarão. Então, aqui, antes de prosseguir, eu queria dar uma esclarecida aqui nesse texto aqui também, porque senão depois eu me esqueço. Emprestarás a muita gente. Esse emprestarás aqui, emprestar também não é muito legal, viu? A gente também não deve emprestar. Mas e o que o texto está querendo dizer aqui? Esse emprestar aqui, ele tem meio um sentido de dar, ser generoso. Entendeu? É tipo, você ajudar a pessoa, Agora, emprestar, Emprestar, como é que você pode emprestar para alguém? Você só pode emprestar alguma coisa para alguém se realmente essa pessoa ela é tão importante para você que caso ela não possa pagar, não tem problema nenhum. Aquilo não vai fazer falta para você e você não vai ficar aborrecido com ela, nem ela com você. Vocês não vão perder a amizade por causa disso. Nesse caso, você pode emprestar. Mas se aquilo realmente, você necessita que ela te devolva, se ela não te devolver, realmente vai criar dificuldade para a sua vida e você vai acabar ficando com raiva dela e ela com você, aí você não deve emprestar, entendeu? Então esse empréstimo aqui ele é mais no sentido de dar. Resumindo, quando você empresta algo a alguém, na verdade você tem que meio que considerar que você deu. Aí se ela quiser te devolver, era emprestado. Aí ela vem e fala aqui, amém, obrigado. Então você pega, guarda, entendeu? Mas se ela não te devolver, significa o quê? Você emprestou, na verdade você não pode mais cobrar. Se ela te devolver, bem. Se ela não te devolver, pastor, mas não, se eu te emprestar, eu vou ter que cobrar. Então, se for assim, é melhor não emprestar. É melhor não emprestar. Na verdade, não é bom nem emprestar e nem tomar emprestado. Nenhum dos dois. Então, nós vamos lá. Próximo texto. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Sempre lembrando, de que sempre tem pessoas novas, A palavra vai para as redes sociais também, Aquilo que eu sempre repito, a palavra servo, o significado correto da palavra servo, a tradução correta no grego, é servo e escravo. São sinônimos, servo e escravo é a mesma coisa. Na nossa cultura é interpretado meio o servo como uma coisa mais light, mais boa, mais legal. Escravo é ruim, mas na verdade o sentido da palavra aqui é o mesmo. Servo é um escravo, não tem diferença, entendeu? Então o servo é um escravo. Por isso que eu gosto de usar mais a palavra escravo do que a de servo, porque quando eu uso a palavra servo as pessoas interpretam errado. Entendeu? Porque a nossa cultura interpreta errado, ela não sabe o significado da palavra servo correto. Então, aqui a leitura poderia ser assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Fala a verdade. Você toma emprestado de um cara que é meio mau elemento, ele é agiota, entendeu? E aí você não consegue pagar, como é que vai ficar a sua situação? Fala a verdade.
Você fica com uma escravidão. E você não dorme mais de noite. E dívida é uma coisa maligna, como regra, né? Há exceções, depois eu vou falar quais são as exceções, né? Segundo Reis 4:1, olha o que diz aqui. O texto é longo, mas eu vou ler só um versículo. Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Aqui o próprio texto já fala escravo, não é nem para ser servo, é para ser escravo mesmo, né? Então, veja bem, preste atenção. Este homem que morreu aqui, essa viúva, o marido dela, ele não era servo do Joãozinho, ele não era servo do Zezinho, nada contra o Joãozinho nem o Zezinho, mas ele era servo de Eliseu. Ele era servo de Eliseu. Imagina o tamanho do homem de Deus que era esse homem aí, o marido dessa viúva. Ele era discípulo de Eliseu, irmão, né? E a palavra ainda, a mulher ainda diz para Eliseu assim: olha, tu sabes, a palavra ainda diz, né? Tu sabes que ele temia o Senhor, né? Meu Deus, certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E aí você sabe o que Eliseu fez, né? Sabe o que Eliseu fez? Falou: fique tranquila, eu vou te fazer um empréstimo, né? Não, porque tem gente que quando está no desespero, a coisa está ruim, né? Faz mais um empréstimo, atolou mais ainda, né? Entendeu? Não, Deus orou por um milagre. Ele orou por um milagre. Uma certa vez, esta pessoa não reconhece muito isso, sabe? Né? Mas como não vou citar nome, né? A pessoa, uma certa vez, ela falou para mim, assim, faz muito tempo isso. Ela falou assim para mim: pastor, a minha situação é essa. A situação dela era deplorável. Era muito ruim a situação. Né? O que você tem? Ah, eu tenho um carro velho. Então tá bom. Então você não pode ter carro. Você é pobre, como é que você vai ter carro? Pobre não pode ter carro. Né? Você não pode ter carro. Então, e também você não pode pagar aluguel, porque pagar aluguel é para rico. Nunca esqueço isso. Falei assim para ele mesmo, fui firme. Falei: pagar aluguel é para rico. Rico pode pagar aluguel, pobre não pode pagar aluguel, irmão. Você é pobre, você não pode pagar aluguel. Pastor, se eu sou pobre e não posso pagar aluguel, eu vou morar onde? Você vai morar na casa própria. Você tem que comprar uma casa. Mas como que eu vou comprar casa? Entendeu? Se eu não posso nem pagar aluguel. Pode. Entendeu? Apareceu um cara que pegou o carro velho dele como entrada e 30 parcelas. Né? 30 parcelas. Sabe? A casa era bem precária, mas deu para ele entrar para dentro. Com umas reforminhas lá, os irmãos ajudaram, um deu uma coisa, outro deu outra, ele conseguiu entrar para dentro. Entendeu? Então, veja bem, tem situações que nós precisamos do milagre. A única solução é o milagre. E quando a única solução é o milagre, não adianta você buscar outra coisa, porque não vai resolver o seu problema. Só o que resolve o seu problema é o milagre. Se só o que resolve o meu problema é o milagre, eu tenho que buscar o milagre. Eu não tenho que buscar outra coisa. Senão você não resolve o problema. Não. Vai buscar um empréstimo? Não. Né? Então aqui, resumindo, a dívida muitas vezes passa até para os filhos, maldição para os nossos descendentes. Entendeu? É tão maligno que passa até para os descendentes a maldição, a dívida, né? Então, mas veja bem, mas tem exceções. Tem exceções. Por exemplo, você conhece um cara, né, que ele comprou um apartamento há uns 4, 5 anos atrás. Ele deu 3.500 de entrada, mas na verdade não é entrada, o apartamento não tinha entrada. Aquele 3.500 é para fazer a documentação ali, aquele procedimento inicial que tem ali. Fazer a documentação, 3.500 de entrada. Entendeu? E ele alugou, ele pagava 550 de parcela e
alugou por 550. Hoje o aluguel já está 750. A parcela continua os 550, parece que até abaixou um pouco. Entendeu? Então, ele não tirou um centavo do bolso, a não ser esses 3.500. Quer dizer, resumindo, ganhou o apartamento de graça. Ganhou. Então, tem negócio melhor que esse? Então, esta é uma dívida boa. Né? Esta é uma dívida boa. E aqueles que não podem alugar, então, que não tem casa e que vai morar dentro, esse aí o negócio é melhor ainda. Esse aí é um negócio melhor ainda. Então, isso aí é uma coisa que você pode fazer. Mas eu vou citar um outro exemplo. Por exemplo, uma pessoa, ela é bem de vida. Ela tem várias fontes de renda. Né? Tem várias fontes de renda, ela é bem de vida. Não precisa ser rico. Uma pessoa bem de vida. Não. Ela tem várias fontes de renda. Tem ou pelo menos 2 ou 3 fontes de renda ali. Ganha ali seus 5, 6, 7, 8 mil. Né? Uma pessoa bem de vida. Uma pessoa, né, bem estabilizada. Né? Super bem estabilizada. Aí ela precisa comprar uma coisa ali, ela precisa fazer uma dívida de 6, 7, 8 mil. Entendeu? E é uma coisa que ela precisa muito, então, tem que evitar, né? Mas se é uma coisa que ela precisa muito, naquele momento ela não tem, irmão, é uma pessoa bem de vida, ela tem várias fontes, não é 6, 7 mil que vai tirar o sono dela, irmão. Você entendeu? É um valor muito pequeno pelo que ela tem, pelos recursos dela, aí tudo bem. Você entendeu? Né? Então, esse é um segundo exemplo. O terceiro exemplo é, por exemplo, o cara é motorista de caminhão. Né? Ele não consegue arrumar emprego de jeito nenhum. Aí ele faz um financiamento para comprar ou um caminhão ou um táxi. E ele consegue, esse terceiro aí é meio arriscado. Mas às vezes, a pessoa não consegue arrumar emprego de jeito nenhum. Entendeu? E ele é motorista, ele conhece do ramo, ele sabe que se ele comprar um caminhão, ele vai dar tanto por mês. Ele sabe que se ele comprar um táxi, ele vai conseguir ganhar tanto. Entendeu? É meio um negócio meio arriscado, mas dá para arriscar. Está difícil, o cara não consegue, prestou atenção? Entendeu? Né? Mas que não tem perigo é aquele primeiro. Aquele da casa e aquele também de uma pessoa que é bem de vida e vai ficar devendo um valor muito pequeno, que não vai abalar ela, não vai tirar o sono dela. Entendeu? Então, basicamente, irmãos, é isso. Fora isso, entendeu? Dívida não dá certo, não. Amém?